Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, mas para os alunos que optarem ir para a escola, né, vai ter as aulas práticas normais com a professora Gislene, e para os alunos que preferirem, né, por questão de segurança da Covid, quiser ficar em casa, aí vai estar disponibilizando todo o conteúdo também para vocês acompanhar. E aí, eu e o Igor, né, somos da UFMT, estamos fazendo a disciplina de estágio supervisionado, então a gente vai estar acompanhando vocês nesse semestre, né? E acompanhando o conteúdo que vocês estão vendo, que é sobre os esportes de rede de parede. E aí, a gente vai, né, e dar explicação para vocês a respeito da apostila, para ficar disponível para vocês todo esse período que vocês precisarem de alguma explicação, e também a gente vai estar disponível online no WhatsApp para vocês tirar qualquer dúvida. Então, vamos lá. O que são os esportes de rede de parede? São os esportes com rede divisória ou com uma parede de rebote, que são categorias que englobam as modalidades de arremesso, lançamento ou batida, sobre a rede ou contra a parede. Em geral, essas modalidades elas usam os implementos como bola ou peteca, né, de equipamento e equipamentos para rebatida, os tacos, as raquetes ou outros equipamentos também. Assim, os jogadores eles buscam criar uma situação de jogo que desfavoreça o adversário, né? Então, assim, por exemplo, quando bater a bola, que dificultam a eles fazer o retorno da bola, né? Por exemplo. E a diferença entre essas duas categorias é principalmente a organização do jogo. Então, nos esportes com rede divisória, essa organização se dá em relação à rede que divide a quadra em duas partes. Então, nessa categoria, o objetivo é que o implemento, né, passe por cima da rede, né? No caso, a bola ou a peteca passe por cima da rede. E já nos esportes com parede de rebote, há uma parede que a bola, né, deve bater obrigatoriamente nela e ser rebatida de volta para o jogador para dar continuidade ao jogo. Então, dando continuidade, aí aqui a gente colocou, né, uma questãozinha assim, só para vocês pensar um pouquinho, né? Quais são os esportes de rede de parede dessas 6 opções, né? Então, o A ali, o vôlei, né? O B, o tênis de quadra, o C, o tênis de mesa. O D é uma modalidade também squash, que a gente já vai falar a respeito. O basquete e o futebol. Então, o que vocês acham que pode ser que são os esportes de rede de parede, né? Então, já adiantando para vocês, né? Porque vocês não estão aqui presentes com a gente, mas o A é sim um esporte é o vôlei, né? Que é um esporte sim de rede, né? Porque a bola tem que passar do lado oposto, né? O tênis de quadra também utiliza uma raquete, tem uma rede e tem a bola, né? O tênis de mesa também, né? Que tem a raquetezinha, a bola e a rede também, né? Que o objetivo é passar a bola para o adversário, dificultando o adversário devolver essa bola. O squash, a gente já vai falar sobre esse esporte. O basquete, né? Então, o basquete ele não porque ele não tem uma rede que você tem que jogar para o adversário. Na verdade, você tem que fazer cesta. Então, ele não é um esporte de rede. E o futebol também não é um esporte de rede. Ele não tem que ultrapassar uma rede. Na verdade, ele tem que entrar, né, no gol. Então, dando continuidade, quais são os esportes, né, com rede divisória? A gente vai falar um pouquinho de alguns esportes. E aí, a gente vai falar do tênis. O que é o tênis? O tênis, ele é um esporte de rede jogado entre 2 ou 4 jogadores em uma quadra retangular que é dividido ao meio por uma rede, né? Então, e o objetivo é o lançamento, a rebatida da bola sem deixar cair ou sair do espaço do jogo. Então, tem, né, um local, né, determinado para acontecer o jogo e a bola tem que ser rebatida para o adversário, né, por cima da rede e, né, provocando uma situação que seja desfavorável para o adversário, dificultando que ele consiga devolver essa bola para que, né, seja feito o ponto pro jogador.
O badminton é também uma modalidade, assim como o tênis, né? Então, ele é um esporte de raquete que pode ser praticado individualmente ou em dupla. A diferença dessas modalidades é que o badminton ele utiliza a peteca no lugar da bola. Então, essa é a diferença do tênis, é utilizada a peteca em vez da bola. O vôlei de praia também é uma modalidade, né, do esporte de rede divisória e que ele pode ser disputado individualmente ou em dupla. Entretanto, o jogador, né, em uma quadra de areia com o espaço do jogo dividido ao meio por uma rede e seu objetivo consiste em lançar e rebater a bola com as mãos de modo que ela caia na quadra adversária. Então, não utiliza uma raquete, né, mas utiliza a bola e ela tem que ser rebatida para a quadra adversária, né, para o lado adversário, fazendo com que essa bola caia no chão para ser ponto, né, da equipe. Sobre os esportes com parede de rebote, tem a pelota basca, que esse esporte ele possui 4 modalidades: mão nude, com tacos, com raquetes e com cestas. E essas modalidades, as regras são as mesmas. Os jogadores, né, individual ou em dupla, são separados por uma linha no chão ou por uma rede que deve rebater a pelota, que no caso é a bola, contra um frontão, que são 2 paredes em ângulo de 90 graus. Então, é utilizado a parede, né, como o adversário, por exemplo. Então, a bola vai e ela tem que voltar para o jogador. O raquetebol, ele é um esporte praticado em uma quadra retangular e fechada individualmente, em dupla ou em trio, e consiste em saques alternados com uma raquete, né? Que é amarrada no punho do jogador para que não escape essa raquete. E assim, os jogadores utilizam a parede como ponto de impacto da bola, então, devendo evitar que ela quique 2 vezes seguidas no chão. Então, vence o jogador que obter 2 sets de 15 pontos primeiro. Então, utiliza a parede como rebote da bola e não um outro adversário do lado oposto. Na verdade, é a parede. E o squash é um jogo individual ou em dupla. Ele é um esporte que é disputado em quadra quadrada e fechada e que se utiliza duas paredes laterais e frontais para que ocorra o jogo. Então, a quadra ela possui marcações que delimitam as ações dos jogadores e obrigatoriamente a bola ela tem que ser rebatida contra a parede frontal antes da jogada de cada jogador ou da dupla. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, independentemente do horário que vocês estiverem vendo essa videoaula. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito do vôlei de praia, né, ou voleibol de praia. Ele é mais conhecido no Brasil como vôlei de praia. Ele é um desporto praticado na areia da praia, né, ou numa quadra de areia dividido em duas metades por uma rede. Ele é praticado por duas equipes, cada uma composta de 2 jogadores. Assim como no voleibol, o objetivo desse jogo é jogar a bola por cima da rede para fazê-la cair na quadra do adversário, bem como evitar que o adversário consiga fazer o mesmo na sua quadra. Como no vôlei de quadra, cada equipe pode tocar na bola 3 vezes antes de jogá-la para o outro lado. A bola ela é posta em jogo com um saque, um golpe dado pelo sacador atrás da linha que delimita o fim da sua quadra. Da mesma maneira que é feito no jogo convencional de vôlei na quadra, né? Ele deve jogá-la para o outro lado por cima da rede, assim começa a disputa de cada um dos pontos. A disputa continua até que a bola caia no chão ou não seja manipulada de maneira apropriada pelos jogadores, né? A respeito da história do vôlei de praia, ele evoluiu a partir dos jogos de voleibol disputados socialmente na praia de Santa Mônica, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, na década ali de 1920, tendo chegado à Europa só na década seguinte. Apesar disso, a gente tem notícias da prática do vôlei de praia nas areias da antiga Praia do Caju, no Rio de Janeiro, lá por volta de 1950, por membros da polícia e dos exércitos e dos remadores de São Cristóvão, de futebol e regatas. Lá por volta da década de 1940, disputavam-se 2 torneios amadores na praia de Santa Mônica, onde mais tarde tentou sem sucesso começar o campeonato profissional ainda em Santa Mônica, durante a década de 1970.
Durante essa década, começaram a realizar alguns torneios profissionais, patrocinados por empresas de cerveja e de cigarros da época. Foi em 1996, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, o voleibol de praia ele passou a integrar programas de Jogos Olímpicos. Na categoria feminina, a primeira medalha de ouro da modalidade foi conquistada por uma dupla brasileira, Jaqueline Silva e Sandra Pires, tendo como vice-campeãs também brasileiras Mônica Rodrigues e Adriana Samuel. A dupla de portugueses Miguel Maia e João Brea conseguiu duas quartas posições consecutivas nos Jogos de 1996 e de 2000. A respeito das regras do voleibol de praia, o tamanho da quadra já foi de 18 metros por 9, mas atualmente ele é 16 por 8. Sendo disputado por 2 jogadores de cada lado, ele tem algumas regras diferentes do voleibol tradicional. A bola tem o mesmo peso, porém a pressão interna dessa bola ela é menor. A gente tem que lembrar que algumas regras elas vão ser diferentes do voleibol de quadra. E dentre as maiores diferenças que a gente encontra no vôlei de areia pro vôlei de praia, são elas o ambiente de jogo, que claramente é na areia, o tamanho das equipes também, porque no voleibol de praia são 2 jogadores e não há substituição de jogadores. A regra para o levantamento também é diferente, os toques duplos são julgados com mais rigidez. Entretanto, a tolerância para a condução de bola no vôlei de praia é maior. O bloqueio conta como toque da equipe, portanto, caso a bola toque no bloqueador, a equipe dele só poderá tocar na bola mais 2 vezes, que é uma puta diferença do vôlei de quadra tradicional. Não existe erro de posicionamento, os jogadores eles podem trocar de posição à vontade no vôlei de praia, porque são só 2. E durante os 2 primeiros sets, as equipes trocam de lado da quadra a cada 7 pontos disputados. Durante o set de desempate, elas fazem isso a cada 5 pontos disputados. Então elas trocam durante o mesmo set, os 2 primeiros sets, elas vão trocar de lado para variar, normalmente ali por causa da força do vento. Cada equipe tem direito apenas a um pedido de tempo de 30 segundos. A invasão por baixo da rede no vôlei de praia ela não é considerada falta, desde que não atrapalhe a jogada do jogador rival. Então, continuando, no vôlei de praia a gente tem as formas de jogo, né, que são algumas habilidades. Então, que habilidades são essas que a gente vai encontrar no vôlei de praia? A gente tem o saque, que é o ato de colocar a bola em jogo, né, golpeando ela atrás da linha da quadra, fazendo ela passar por cima da rede. A gente tem o passe, que é o primeiro dos 3 toques que cada equipe pode fazer. Também ele é bastante similar ao do voleibol de quadra, no entanto os padrões são mais restritos da praia. Os jogadores não podem usar o passe para fazer um levantamento. Os jogadores raramente fazem o primeiro toque com as mãos abertas, exceto quando para defender-se de um ataque da outra equipe. A defesa é uma habilidade bastante similar ao passe, mas com um fundamental diferença, que tem o intuito de impedir que um ataque dos oponentes vai atingir o solo da quadra de areia, evitando o ponto assim da outra equipe. A gente tem um levantamento, que ele é o segundo toque, e ele tem a intenção de preparar a bola para ser atacada no terceiro toque, né? E a gente também tem o ataque, que pode ser feito de 3 formas. O jogador pode atingir bruscamente a bola, fazendo ela seguir uma trajetória descendente bem íngreme. Ele também pode atacar de maneira mais suave, fazendo a bola fazer uma trajetória de um arco. E tem uma terceira opção bem comum no voleibol, mas quase uma marca registrada do voleibol de praia. Ela é bem pouco comum no voleibol, mas no voleibol de praia ela é bem a marca registrada, que é quando o jogador dá um toque bem suave na bola, fazendo ela subir bem levezinho e passar por cima do bloqueador e cair lentamente na quadra adversária. Isso é mais comum no voleibol de praia, porque como tem menos jogadores, a gente só tem 2 jogadores em cada equipe, a área para o atacante fazer isso é uma área maior. Então tem mais área desprotegida e ele consegue fazer isso com mais calma, mais paciência e ter mais exatidão na hora de executar esse movimento. A gente também tem um bloqueio, que é uma tentativa de impedir que o ataque do adversário no terceiro toque passe para a nossa quadra e atinja o chão. E em relação aos participantes aqui agora, como que funciona? As equipes têm apenas 2 participantes, que não podem ser substituídos. O jogador que se machuca, ele tem 5 minutos para se recuperar. Caso ele não consiga se recuperar nesses 5 minutos, a dupla é considerada incompleta e perde a partida. O sistema de pontuação, como que ele vai funcionar? A partida ela é vencida pela primeira equipe que conseguir vencer 2 sets.
Um set ele é vencido pela equipe que completa 21 pontos no primeiro, desde que haja uma diferença de 2 pontos para a equipe adversária. Caso não haja, o set ele deve prosseguir até que tal diferença surja. Caso cada equipe vença um set, havendo um empate de 1 a 1, haverá um terceiro set para o desempate. Esse terceiro set ele é vencido pela equipe que marcar 15 pontos primeiros. Entretanto, também deve haver uma diferença de 2 pontos. Se não houver essa diferença, o set continuará até que uma das equipes abra essa diferença de 2 pontos de vantagem. Quando a gente pensa agora nas características das jogadas do voleibol de praia, o que a gente tem? A bola ela pode tocar qualquer parte do corpo dos atletas, mas deve ser atingida, ela nunca pode ser arremessada como no basquete. Quando o jogador está se defendendo de uma bola atacada em alta velocidade, a bola pode ser retida entre os dedos, desde que seja de maneira momentânea e muito rápida. Quando o jogador está recebendo a bola, que não foi atacada com força, ele deve ser manipulada de maneira limpa, sem ele a receber com as mãos abertas. O toque de duas mãos na bola deve ser exatamente no mesmo segundo, ou seja, ele deve ser simultâneo. Ao fazer o levantamento, a tolerância para o contato duplo é maior do que no passe, embora ainda seja muito menor do que no voleibol de quadra, já que a restrição com a condução de bola ela é bem mais flexível e, portanto, é permitido manter a bola imóvel durante pequenos períodos de tempo na mão do levantador no momento que ele vai executar o passe para o ataque, né? Então, basicamente é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje.